Olá pessoal e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje eu vou responder as perguntas que a galera me manda lá no Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram, segue aí, @efritzalemão, Efritz com Z, igual tá aqui no canal, só que tudo junto. Que às vezes eu abro as caixinhas de pergunta lá e respondo em vídeo, tá legal? Então se você não me segue lá, siga. E tem bastante coisa lá, né? Lá eu coloco um conteúdo num formato um pouco diferente, formato de Instagram, então tem coisas que eu coloco lá que eu acabo não colocando aqui, tá? E muita gente mandou dúvidas, né? Sempre tem aquelas dúvidas que são que a galera mais tem, as mais recorrentes. Tem algumas dúvidas mais pontuais, né? Eu perguntei assim: qual a sua dificuldade na hora de aprender o alemão, na hora de falar o idioma alemão? E a galera me mandou algumas dúvidas aqui. Eu separei as mais interessantes. Vamos lá. Primeiro deles, tenho dificuldade em montar. Deixa eu abrir aqui. Tenho dificuldades em montar frases. Montar frases, tá? Como que a gente resolve essa dificuldade de montar frases no idioma alemão? Duas coisas que a gente tem que parar para pensar é que montar frases não é algo que você aprende em uma aula específica ou existe uma só aula onde você vai aprender a formar frases. Montar frases em alemão é uma habilidade que você constrói com o tempo, né? Aqui no canal, tá? Aqui no nome da pessoa não dá para ver, né? O nome de usuário da pessoa não tem o nome, não tá, tem um número aqui, TI003. O nome da pessoa que me mandou essa dúvida. Mas aqui no canal mesmo, esta semana aqui, acho que na quarta-feira foi a aula ao vivo. Eu dei uma aula sobre estruturação de frases no idioma alemão, frases básicas de frases simples, tá? Se você tem dificuldade em montar frases, você tem que voltar lá no básico do idioma e começar a aprender a estruturação de frases simples. Você vai começar a estudar a posição das palavras em uma frase, tá? Você vai começar a criar essas frases, escrevendo-as em um caderno, pensando, e depois você vai fazer aquele exercício que eu sugeri de pronunciar, né? Você começa assim, criando a frase na sua cabeça, escreve ela no computador ou no caderno, e depois você vai pronunciar esta frase em voz alta. Você pode ler ela em voz alta e depois pronunciar ela em voz alta, repeti-la em voz alta sozinho, tá? Porque um dos maiores problemas assim na hora de o pessoal conseguir comunicar no idioma alemão, de se comunicar, é de justamente falar a frase, né? Às vezes a pessoa até monta a frase, cria a frase, escreve a frase, mas na hora de falar trava. É porque quando a gente pensa e escreve, a gente está treinando a nossa mente, mas quando a gente vai falar, a gente não treinou a musculatura assim da boca, da fala. Então você tem que falar, mesmo que sozinho. Tá? E se a sua dificuldade é de formar frases no idioma alemão, você tem que voltar lá no início. Você pode começar nesta última live que nós tivemos aqui dia 4 de agosto, tá? Onde eu ensino a estruturação básica de frases no idioma alemão, onde elas acabam sendo parecidas com o português, tá? Não, nessas frases mais básicas que você usa para começar, você não tem aquela diferença de ordem das palavras de uma frase, não tem inversão de verbos, tá? As frases mais simples são mais parecidas com o português e aí você consegue utilizar o idioma nativo seu como ponto de partida, ou seja, você cria a frase na sua cabeça, traduz ela palavra por palavra e recria ela no alemão. Tá? Não tem nada de errado falar isso. Tem gente que fica pregando não, porque você já tem que pensar em alemão logo na primeira aula. Como é que eu vou pensar em alemão logo na primeira aula se eu estou aprendendo o idioma alemão ainda? Já tem uma galera na internet que chega até a ser ridículo, né? Então você pode sim usar o seu idioma, o português, criar a frase em sua mente, uma frase simples. Olha, eu leio um livro agora. Agora eu estou vendo televisão, tá? E nessa aula de quarta-feira eu ensinei como montar essas frases. E a posição exata de cada elemento na frase e o que fazer depois que você montar ela, repetir em voz alta, pronunciar e tudo mais, tá? Mas é um processo, você começa pelas mais simples. Ah, entendeu bem as mais simples? Vai para as mais difíceis um pouco, tá? Mas sempre assim, levando em consideração o seu nível.
Se for iniciante no idioma, você foca nas mais fáceis. Quando as frases mais simples estiverem simples para você, estiverem fáceis, aí você mira nas que são um pouquinho mais difíceis, tá? Não tenta sair montando frases muito difíceis. Não tenta já entender frases muito difíceis ou ficar a todo momento pensando que você quer falar frases difíceis ou que quer ser avançado ou fluente. Foca sempre no próximo passo, que isso vai te ajudar, tá? Outra dúvida, né, que muita gente manda, assim, eu tenho dificuldade com a gramática e com a sintaxe do idioma. A gramática e a sintaxe do idioma alemão, ela é diferente do inglês. Por exemplo, no inglês a gente não tem gramática, né? O inglês ele não tem nem conjugação de verbos. Já no alemão, só voltando nas frases aqui, tá? Começar pelo simples e pelas frases mais fáceis, onde você pode usar até mesmo o português como ponto de partida e traduzir para o alemão, tá? Na parte da gramática, a gramática alemã, existe uma sequência de estudos que você tem que seguir. Você não começa, por exemplo, aprendendo voz passiva, frases no futuro e passado imperfeito. A gramática alemã, você começa a estudar ela pelas frases mais simples do idioma. Aí você entra naquelas frases de descrição, onde você vai aprender adjetivos, né? Por exemplo, um livro pequeno, um livro grande, né? Você começa a entender, a estudar, por exemplo, na seguinte ordem. Começa a aprender frases simples, frases afirmativas. Aí você vai para a declinação básica, no nominativo. Tá? Depois do nominativo, o acusativo. Depois do acusativo, você começa a aprender um pouco de passado perfeito no idioma alemão. Depois que você aprender o passado perfeito, você vai para o dativo, começa a ver um pouco de preposições. Depois você volta, aprende umas frases melhores no passado perfeito. E aí você vê umas frases mais elaboradas no presente e começa a ver a versão delas também no passado perfeito. Existe uma ordem, tá? Assim, na internet, no YouTube, em qualquer canal, tá tudo fora de ordem. Se você quer estudar com uma ordem exata, o ideal seria você, no caso, entrar em um curso fechado. A gente tem um curso fechado aqui onde existe uma ordem exata de gramática. Ah, mas eu quero aprender sozinho no YouTube. Procura temas mais simples, tá? Para o seu nível. Então, frases simples, frases no presente, declinações do nominativo e acusativo, em primeiro lugar. Depois, passado perfeito, mas sempre com frases simples, coisas mais simples. Evita, se você tem muita dificuldade em gramática ainda, é porque você é iniciante no idioma. Se você tem muita dificuldade em gramática, porque a gramática nada mais é do que a estrutura das palavras, né? Você vai aprendendo a formar esses tipos de frases diferentes, você vai aprendendo a gramática, declinação simples, uma declinaçãozinha no acusativo, um passado perfeito. A gramática é só a estrutura. Se você não domina a gramática, você não domina a estrutura. Então, você ainda não saiu do básico. E um erro muito comum que a galera comete é tentar começar estudando frase complexa. Sai estudando frase no Anki, frase complexa, cheia de declinação, e aí não passa por esse processo evolutivo, não viu os mais básicos, né? Eu, como já estudei o idioma por conta própria durante muitos anos, eu já cometi todos esses erros. Eu já quis aprender o mais difícil primeiro, até quebrar tanto a cabeça e ver qual era a sequência melhor para se aprender, né? Existem os pontos, então você começa a frase simples, presente, nominativo, acusativo, um pouquinho de passado perfeito, um pouquinho mais de nominativo, mais frases simples, frases com verbos modais, um pouquinho de passado perfeito, volta no nominativo, né? Você sempre tem que estar sempre também, conforme você avança um pouco nos estudos, revisando um pouco, repassando um pouco do que você acabou de ver, tá? Então, assim, o segredo para aprender gramática é aprender o alemão básico bem, tá? Porque se você tem muita dificuldade em gramática, provavelmente você está estudando com coisa aleatória.
muito material aleatório que não é do seu nível, e aí você não foca. Hoje você aprende acusativo, amanhã é genitivo, aí depois é verbos que se dividem, aí depois é orações em voz passiva, aí você tenta estudar um texto, e aí você vai estar sempre confusa, tá? Que no caso acho que foi uma menina que mandou essa dúvida. Você vai estar sempre confusa. Por quê? Aí você começa a querer construir o seu conhecimento igual um muro. Você começa a querer construir ele muito rápido, a base começa a afundar. E aí ele cai. Tá? Então, gramática está relacionada ao seu conhecimento na língua. Você precisa de uma sequência evolutiva e começar nesses temas que eu coloquei, né? Frases simples, presente, nominativo, acusativo, passado perfeito, volta para frases simples, com mais elementos, né? E aí, é mais ou menos nessa sequência, tá? Essa é a sequência. Frases simples, perguntas, né? Afirmações simples, perguntas simples, tá? Presente, nominativo, acusativo, passado perfeito, frases simples, frases com verbos modais, tá? Mais ou menos nessa sequência. Porque se você começar vendo coisas complexas, você não vai ter internalizado o básico, tudo vai ser sempre difícil para você. Tá? Vai ser tudo muito, muito difícil. A partir do momento que você cria uma base, a base do seu muro de conhecimento, isso daqui, quando você começa a ver coisas mais difíceis, você está com aquilo ali bem internalizado, você não se esqueceu. Então você vai conseguir absorver melhor os outros elementos da gramática, né? Que gramática alemã é a estrutura da língua, tá? São os aspectos dela. E um erro também, muita gente na internet querendo esse negócio de hackzinho de fluência, vamos hackear a sua fluência, lorota total, entendeu? Não existe hackzinho é você estudar, tá? Gente prometendo, você vai aprender alemão sem gramática, você vai aprender. Você vai aprender muita coisa sem gramática no alemão decorando frase no Anki, tá? O dia que você precisar mudar alguma coisa naquela frase, você não vai conseguir fazer nada, falar nada. Precisar trocar gato por cachorro na frase, você não vai nem saber onde colocar a palavra cachorro. O que eu mais tenho é aluno que chegou pra mim, vindo dessa turma aí do sem gramática, do hackzinho, que não falava, decorou tudo no Anki e hoje não sabe nada de estrutura, não sabe nada de gramática, tá? Então também isso é um erro. Outra dúvida, como ter foco na hora de estudar o idioma alemão? Essa daqui é boa, hein? Então aqui, montar frases, isso aqui, primeira dúvida, e são dificuldades recorrentes, tá? Isso aqui, a dúvida de um é a dúvida de outro. Primeira pergunta, segunda pergunta. Como ter foco? Como ter foco? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu não tenho foco, tá? Por mais que eu não sei, talvez as pessoas achem, nossa, esse cara deve ser, sei lá, muito inteligente, aprende alemão, trabalhava com tradução, não sei o que. Eu não tenho foco nas coisas que eu faço. Não que eu não termino o que eu começo, não, eu termino tudo que eu começo. Mas eu não tenho foco do tipo, eu começo a fazer uma coisa, quando eu vejo eu já tô, sei lá, eu começo a preparar uma aula de alemão, quando eu me dou conta, eu tô brincando com meu cachorro, com um pote de sucrilho na mão, ouvindo música, e aí eu lembro, nossa, e a aula que eu tava fazendo? Tá? Eu não consigo, eu perco muito foco, muito fácil, tá? Tanto para estudar alguma coisa, que nem quando eu tava escrevendo o livro que eu distribuo na internet, tava escrevendo ele e perdi o foco de tava fazendo outra coisa, nossa, tenho que voltar a escrever. E como é que eu controlo isso? Eu sei que, assim, questão de foco vai de pessoa para pessoa. Como é que eu resolvi esse problema? Eu identifiquei. Tudo bem que foi piorando com o passar dos anos, né? Mas eu identifiquei isso. Falei, poxa, eu perco o foco da coisa. Então, a cada pouco eu me policio. Você pode até anotar, olha, estudar alemão. Coloca um adesivo no seu computador ali. Porque você vai começar a estudar sozinho, vai ser uma tentação para você, às vezes, sair para ver um vídeo no YouTube, brincar com o cachorro, mas você bate o olho ali, tenho que estudar o alemão, você volta para aquela atividade. Se você não tem foco, você vai ter sempre que ter algo que te lembre do que você estava fazendo. É o que eu faço hoje, tá? É o que eu fazia, porque eu acabava me distraindo. Tá? Até mesmo na tradução, quando eu traduzia arquivos grandes,
você começava a... Ah, tudo bem, eu ficava olhando para a cara do arquivo a todo momento ali, né, na tradução. E como é que eu mantinha o foco? Deixava anotado que aquilo ali tinha um prazo para ser entregue. Então, a cada pouco eu bati o olho, meu Deus do céu, o prazo está aqui, né? Tô me distraindo aqui, tô indo mais devagar, volta pro foco central, tá? Então, a questão de ter foco, isso vai de cada um. Tem gente que se concentra muito, tá? Eu, em alguns momentos, consigo me concentrar bem. Às vezes eu coloco uma música específica, consigo me concentrar, mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu acredito que eu tenho uma tendência a não ter foco nas coisas. Eu preciso ter algo que lembre do que eu estava fazendo. Se você, tenho que estudar, você tem que deixar anotado. Olha, você está aqui para estudar. Aí você volta, continua fazendo o que estava fazendo. Tá? Isso pode te ajudar. E com o passar dos dias, você vai criando uma disciplina também para estudar o alemão, porque estudar sozinho, né, o maior problema acho que é o foco. Quando você vai estudar sozinho, tem muita distração. Você está sozinho, você pode escutar uma música, você se distrai vendo uma série, alguma coisa do tipo. Então você precisa ter sempre algo que retome o seu foco ao que você estava fazendo, tá? Então uma anotação, algo no computador aberto que te lembre daquilo ali, alguma coisa na mesa anotado, tá? Alguma coisa que faça que você, quando você se distrair, bata o foco e fale, não, opa, lembrei que eu tenho que voltar para fazer aquilo ali, tá? Assim, se eu consigo contornar esse problema, acho que qualquer pessoa consegue, né? A questão do foco na hora de estudar o idioma alemão. Outra coisa que funciona legal também é colocar uma música. Aí vai do seu gosto, né? Para mim, uma música clássica, uma música que não seja uma música agitada, funciona. Às vezes uma música alemã, calma, né? Alguma coisa que prenda a sua atenção. Eu me concentro melhor ouvindo alguma coisa. Se eu não estiver ouvindo nada, eu perco mais ainda o meu foco. Né? Na época que eu traduzia, eu tinha que estar a todo momento ouvindo uma música, senão eu perdia o foco no que eu estava fazendo. Já tem gente que não consegue se concentrar ouvindo música, então isso vai de pessoa para pessoa também. Mas fica aí uma dica, né, para você manter o foco, porque você começa focado ali, sem que você queira, você está fazendo outra coisa. E aí tem que ter algo que te lembre do que você estava fazendo, porque senão você esquece. E quando você lembra, já acabou o tempo que você tinha para fazer aquilo ali. Tá? Às vezes até um despertador no celular. Então aqui, ó, ter algo em vista, ter algo ao alcance visual que te lembre do que está fazendo, dever, meta, sonho, objetivo, tá? Às vezes um jeito de você manter o foco é colocar a foto da Alemanha, do lugar que você vai viajar, do seu sonho de trabalhar lá ali também. Você, uma meta, eu vou voltar aqui, né? Tô desviando da minha meta. Então, é uma maneira também. Tá? Outra dúvida aqui que me mandaram. Aí, cadê o print aqui? Fechei. Aqui. Eu queria aprender o idioma. Esse aqui é Ale Victor. Eu queria aprender o idioma, mas não sei por onde começar. Isso aqui é parecido com aquela dúvida da gramática, né? Por onde você começa estudando o idioma alemão? Olha só, você pode até começar com as aulas aqui do canal, tá, Ale Victor? Inclusive na última live, você pode começar pela última live aqui com frases simples, tá? Frases simples, afirmações simples, perguntas simples. Aí você frases no presente, declinação no nominativo, declinações no acusativo, passado perfeito, tá? Aqui também você já começa a ver conjugação de verbos. Material na internet para você começar a estudar do zero. Aqui no canal, as playlists aqui do canal, tá? Alemão para viagens ou as próprias lives aqui. Só que pega temas mais simples que seguem essa ordem aqui. Outros materiais na internet. Site da Deutsche Welle, tem alguns materiais lá. Como o Deutsch, nem sei se existe ainda, Warum nicht, tá? Deutsch Warum nicht, basicão, começa pela primeira aula de todas lá. Tem uma nova deles que é a Nikos Weg,
Tem nível A1, dá uma procuradinha lá, começa pelo nível A1, e aí ele começa, né? Tratando essa mesma ordem aqui, frases simples, afirmações, perguntas, presente, nominativo, um pouco de passado, conjugação, algumas frases com verbos modais úteis para o dia a dia, tá? Então, se você quer começar, começa pelo conteúdo básico. Aqui no canal tem muita coisa de conteúdo básico e a maioria delas você vê a descrição no próprio título, né? Ou começa por essas outras séries gratuitas, tá? Deutsche Warum nicht, A1 da Deutsche Welle, precisa ver se está disponível lá ainda, um pouquinho difícil de achar. Tem essa nova que é a Nikos Weg, nível A1, tá? Tem que ser nível A1, tem que pegar os videozinhos lá do nível A1, senão você vai apanhar bastante, tá legal? Então, para começar nessa ordem aqui com esses materiais, não começa com coisas muito complicadas. Não chega no canal, por exemplo, e assiste uma aula sobre passado imperfeito, verbos que se dividem se você é totalmente iniciante. Isso aí não vai resolver nada, porque é coisa avançada, entendeu? Você precisa ter a base. Depois, quando você só estuda coisa avançada, coisa aleatória, você vai chegar no momento que vai ter que voltar e fazer todo o basicão de novo, tá? É isso que vai acabar acontecendo. Por onde começar, né? Deixa eu copiar isso daqui, né? 4. Onde começar? Tá aqui então, ó. Ideias de temas para você procurar aí começar os seus estudos. Outra dúvida. Manter um bom contato e constante com o idioma. Isso é uma dificuldade, né? Manter contato regular com a língua. Como que você faz isso? Aí a gente está trabalhando a criação de um hábito de estudar o idioma alemão. A melhor maneira de você manter um contato regular, por exemplo, é você se comprometer. Olha, vou tirar 15 minutos por dia, tá? Como manter um contato regular com o idioma alemão? Essa dúvida é boa. Como manter o contato regular, né? Muita gente já sabe que o segredo para aprender um idioma é manter o contato regular com a língua, mas a questão é como manter o contato regular com a língua. Então, todos os dias, você vai separar aí de 15 a 30 minutos para estudar o idioma. E para você não perder o foco naquilo que você vai fazer, né? Voltando no problema da outra dúvida lá, que era o foco, você vai colocar um lembrete no seu computador ou, sei lá, na sua xícara, em algum lugar, que você, naquele momento, tem que estudar o alemão. E se precisar de um reforço nesse lembrete, você anota embaixo qual a sua meta com o idioma alemão. Às vezes é viajar para a Alemanha, morar na Alemanha, trabalhar na Alemanha, sei lá, um emprego melhor, entender o idioma, curiosidade, seja lá qual for. Tá? Então tem que ter um lembrete para também não te deixar perder o foco. E com 15, 30 minutos por dia, todos os dias, você mantém um contato regular. Você cria o hábito de manter um contato regular com o idioma alemão, e aí você pode, se você estiver fazendo um curso, faz uma aula por dia, ou busca materiais na internet. No próprio canal aqui tem um monte de playlists de aula de alemão, aqui no Instagram tem um monte de aulinha de alemão, tá? As gravações das lives, você vai pegando este material, ou usa esses materiais também da Deutsche Welle, né? Deutsche Warum nicht, Nikos Weg, são materiais gratuitos, pouco fora de ordem, tá? Mas no modelo gratuito, vai te permitir manter um contato regular com 15 a 30 minutos por dia no idioma alemão. Tá legal? Isso daqui é mais questão de disciplina. Por quê? 15 a 30 minutos por dia valem muito mais que 20 horas num único dia, tá? Eu já fiz isso no passado, eu já cometi muito esse erro de vou estudar 15 horas num único dia, e aí eu avançava muito no conteúdo, com o passar da semana eu ia esquecendo. Então é melhor você manter 15 a 30 minutos por dia. No dia seguinte você dá uma revisada no que você aprendeu no dia anterior e você acaba criando um hábito. Uma vez por semana é muito sofrível, é muito complicado uma vez por semana, porque você perde o hábito. E quando chega no dia de você estudar muito, né, várias horas, dá uma preguiça de estudar aquilo lá, que, nossa senhora. Então 15 a 30 minutos por dia, além de ser menos cansativo, você cria o hábito.
fala, nossa, não, agora tá na hora, né? Que nem academia, né? Você, não, vou fazer 30 minutos de esteira por dia ali, nem que seja para dar uma enganada. Mas aí você cria o hábito, todo dia eu vou fazer 15 minutinhos ali, né? Porque dá aquela enganada, daquele jeito, vai dar uma força. Funciona melhor do que não. Eu vou fazer uma maratona no sábado. Aí chega no sábado e fala: Meu Jesus, eu não vou conseguir fazer nada hoje. Preguiça total, não vou fazer nada. Deixa quieto, né? Então, isso daqui é a melhor maneira de você manter contato regular, tá? Volta na questão de disciplina. Outra pergunta aqui. Antes era a dificuldade de organizar as palavras numa frase, agora melhorou bastante. Isso aqui não é uma dúvida, né? Organizar palavras numa frase, aí volta no tema que eu já falei. Tem até aulas aqui no canal sobre isso. Estou sozinho, estou com muita dificuldade. Aprender o alemão sozinho, essa questão de foco e contato regular, tá? Estudar sozinho. Estudar sozinho. Sozinha. Tá? Você precisa de um material. Hoje é mais fácil estudar sozinho porque tem os canais aqui na internet, tem muito curso, opção de curso online e tudo mais. Antigamente não era assim não. Na época, lá em 2005, quando eu comecei, não tinha nada. Isso aqui acho que era tudo mato. Tinha que estudar com um livro, era livro e dicionário do lado. Não tinha didática, não tinha professor, não tinha grana às vezes para pagar professor. Grana não tinha nenhuma. Então era bem mais complicado. Hoje você tem que ter em mente o seguinte. Quando você está estudando online, você já não está sozinho, não está sozinha. Porque existe um grupo de pessoas, você tem que pensar assim, existe uma comunidade de pessoas estudando com você ali naquele momento. Você só não vai estar presente numa sala de aula. E esse modelo, até por conta dos eventos aí do último ano, vai cair em desuso, cada vez mais vai ganhar força online. Então você não está sozinha, tá? Quando você fala, eu estudo sozinha, você não está sozinha, provavelmente você tem eu aqui do outro lado, mesmo que num vídeo gravado. Eu gravei esse vídeo aqui, ó, tô sozinho nesse momento, mas não tô sozinho, porque eu sei que tem gente do outro lado esperando para ver esse vídeo. Então você não estuda sozinha. Existe alguém do outro lado da tela do seu computador, existem outras pessoas estudando com você, tá? E o segredo para você estudar sozinho é manter esse contato regular, tá? Manter contato regular. 15 minutos. Preciso de um teclado novo. 15 minutos por dia, tá? 15 minutos por dia. Manter o foco. Tudo que eu falei aqui se aplica a você. A própria sequência de estudo que você usa, a própria sequência, né? Por onde começar? Essa sequência aqui. A própria sequência. Tá? Vou tirar isso daqui. A própria sequência. Manter o foco. 15 minutos por dia. Manter o contato regular. Sequência correta. Tá? E ter em mente que você não está sozinho, isolada, né? Você está online ali, tem outras pessoas estudando ali com você. E você pode até buscar outras pessoas nos comentários ali, de repente, para montar um grupinho no WhatsApp de estudos e tudo mais. A gente tem isso no curso fechado. Ajuda um pouco, mas é sempre uma questão, né? Eu me sinto sozinho. Tá? Só que assim, se você fosse estudar presencialmente, hoje está mais difícil, né? Mas se você fosse estudar numa escola, você ia estar uma vez por semana numa sala com outros alunos, tá? Mas depois você ia ter que continuar esse estudo em casa, todo dia um pouco, e você ia continuar sozinha, tá? Mas hoje você não está mais sozinha, porque na internet, hoje basicamente o ensino online vem tomando conta, e tem muita gente estudando ao mesmo tempo com você, tá? Assim, uma infinidade de vídeos e materiais para você aprender o alemão pela internet. Então, sozinha você nunca vai estar. Vai estar online, talvez as aulas não sejam ao vivo, mas vai ter sempre outra pessoa ali na aula com você, tá? Mas eu entendo essa dificuldade que é de aprender sozinho, né? Quais outras dúvidas? Regras gramaticais, entender declinações. Com relação a regras gramaticais e entender declinações, você tem que voltar, se você tem muita dificuldade com declinação. Se você tem muita dificuldade com declinação, é porque você não passou pelo básico ainda, tá? Aqui,
dá uma procurada aqui no canal, tem aulas sobre nominativo, acusativo, tá? Mas se você tem dificuldade de entender declinação, volta e estuda o básico, tá? Voltar no básico de novo, tá? E qual a ordem? Nominativo, estuda tudo sobre. Acusativo, estuda tudo sobre. Tá? Essa é a ordem. Primeiro o nominativo, depois o acusativo. Tá? E aí você vai para um dativo. E depois, por último, o genitivo. Essa é a ordem. Não começa... porque o nominativo é a declinação essencial mais simples. O acusativo, ele é igual ao nominativo, só que com uma pequena diferença. Só muda o masculino. Então esses dois aqui são irmãos, tá? Com uma pequena diferença. É fácil de aprender. O dativo, no meu método, eu ensino melhor depois que eu já ensinei esses dois primeiros aqui. Então se você começar por aqui, vai gerar uma salada de frutas na sua cabeça. Porque o dativo ele é apenas uma declinação um pouquinho mais forte do que acontece aqui. Tá? E o genitivo dá uma pequena alteração no dativo. Mas se você estuda o contrário, eu vou estudar a frase pronta com genitivo, depois eu vou aprender isso aqui, depois eu vou aprender dativo, aí vira uma salada, é aquela coisa, né? Aprende bagunçado, não aprende o básico direito, e aí o negócio desmorona. Tá? Então, estuda nessa sequência, tá? Com bastante exemplos de frase e tudo mais, depois vem pra cá, por último vem pra cá. Tá legal? Isso daqui demora um pouquinho, tá? Não é num dia que você faz, não. Mas essa é a sequência ideal. Regras gramaticais é a mesma coisa. Declinações e saber qual o artigo de cada substantivo. Para você memorizar o artigo de cada substantivo no alemão, você já anota com uma cor diferente cada substantivo no começo. Tá? Tem palavra que não segue o mesmo artigo do português, né? Por exemplo, garota é do gênero neutro, é das Mädchen, é meio que o garota. Então ele não segue igual ao do português, mas você anota com cores diferentes, uma cor azul, uma cor rosa, uma cor verde, uma cor amarela, a cor vermelha, a cor que você preferir, escolhe a que você quiser para cada gênero e anota todos. Gênero rosa, uma cor só para um gênero feminino, uma cor só para gênero feminino. Gênero masculino, uma cor só para masculino. Gênero neutro, uma cor só para neutro. Tá? No começo não tem muito por onde escapar. Mas e se eu errar artigo? Tem algum problema de eu errar artigo das palavras? Não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada se você errar um artigo das palavras. Tá? Quando um alemão vem para o Brasil, depois de estudar muito português, ele chega aqui e fala: eu comprei uma carro muito bonita. Todo mundo acha lindo e fofo ele falando isso. Não tem motivo para você ficar se cobrando falar lindo e perfeito quando chegar na Alemanha. Tá legal? Não tem nada de errado. Fale. O importante é você falar e estudar e ser feliz e não ficar preocupado aí com a sua pronúncia perfeita, ao falar o artigo certinho. Com o tempo você vai pegando, tá? No início você vai confundir mesmo, isso é normal. Acontece com todo mundo. Eu passei por isso, os alunos meus passam por isso, tá? Isso daí faz parte do processo de aprendizado. Aqui... a ordem das palavras nas frases, para mim, não é nada instintivo. Parece o mestre Yoda falando. A ordem das palavras numa frase volta à questão de estruturação de frases, tá? A última live de quarta-feira, do dia 4, foi dia 4, né? Hoje é dia 6, 4/8. Eu ensinei estruturação básicas e assim, bem mastigado mesmo, bem passo a passo. Tá? Então, volta no básico, a ordem das palavras numa frase. Existe uma receita, né? Se a frase só tem um verbo, tem uma sequência. Se a frase tem dois verbos, vai abrindo as posições na frase. Porque às vezes tem frase que o verbo vai ficar lá no final, independente da quantidade de palavras. E aí existem frases mais... eu também trabalhei nessa última live, frases mais complexas, né? Porque uma frase não é aquela frase, aquele parágrafo, né? Quando uma frase não acaba no ponto da frase. Uma frase cheia de vírgulas é uma sentença, tá? Cada pequena oração que está entre vírgulas é uma pequena frase. Então, não tem como... é para essa pequena oração que está entre vírgulas que as regras de construção se aplicam. Tá? Porque se você pegar uma sentença gigante cheia de vírgula, 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 vírgula,
você não vai conseguir encaixar aquele mapa que eu dei na última live naquilo ali. Você tem que pegar as frases pequenas que estão entre as vírgulas, tá? Aquilo ali, sim, você consegue usar aquele mapinha que eu dei para entender e construir frases daquele jeito. Porque às vezes é comum você ver uma sentença gigante, um parágrafo inteiro só com vírgula, tá? E não existe uma regra para você construir uma frase dessa. Existem regras para você construir as pequenas frases que compõem esta frase, essa sentença gigante. Dá uma olhada na live de quarta-feira lá, que isso vai clarear bastante para você, tá? Bom, pessoal, basicamente eram essas as dúvidas que chegaram aqui para mim, tá? Teve mais, mas são parecidas, eu já respondeu, acredito já ter respondido todas. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E por hoje eu vou ficando por aqui, tá legal? Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que sai mais vídeo amanhã e domingo também no canal. Tá legal? Ótimos estudos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, hein? @efritzalemão. Um abraço a todos, ótimos estudos, bom final de semana. A gente se vê no próximo vídeo.